Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Espadalma Tarô. Eu sou a Lili, taróloga, terapeuta holística e médium, e eu e o meu cafezão amado te recebemos com muito amor, com muito carinho, na paz e na luz. Como vocês estão, meus amores? Espero que estejam todos bem e que, se não estiverem, que ao final deste vídeo vocês se sintam melhores. Bora lá acender a nossa luz para nos conectarmos com os nossos amados e queridos da espiritualidade. Novos inscritos, se inscrevam no canal, claro, né? Quem não conhece o canal, se inscreve, me dá esse voto de confiança, tá? E vem fazer parte da nossa família. Clica ali no sininho, ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E já deixa nos comentários de onde tu tá me assistindo. E para quem já é de casa, pode entrar. Fica à vontade. Bora, já preparou teu cafezão? Então bora de cafezão, bora de chá, bora de chimarrão, bora de tererê, não sei o que vocês estão tomando aí. Bora, não importa a água, tá? O importante é vocês estarem aqui, felizes, né? E se vocês não estiverem, que ao final vocês se sintam melhores. Bora lá para nossa leitura de quarta. O que será que vem para esta leitura de hoje? Hoje eu vim com o tarô grunge, com seu capa, os signos no final. Então, fiquem até o final e não se detenham apenas o título, tá? Que eu falo bastante coisa durante a leitura, muita informação. E tá lá, na quarta-feira de justiça vem o julgamento com a cobrança, você já sabe como é que vai ser essa leitura. Pois é, adoro. Bom. Meus amores, não se detenham ao título, tá? Eu falo muitas coisas durante a consulta, durante a leitura. É uma leitura coletiva, então peguem aquilo que fizer sentido para vocês. Ai, porque eu não identifiquei essa parte, então não é para ti, meu amor, tá? Pega apenas aquilo que fizer sentido para ti. O que não fizer, você deixa para outra pessoa, que possivelmente a mensagem é para outra pessoa. Para leituras particulares, o meu contato fica no descritivo do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? Então, vocês se aprumem aí se quiserem fazer consulta na energia de vocês. Recomendo. Cada consulta é uma surpresa. Ontem eu fiz uma consulta que eu chorei. Acontece, né? Bora lá, meus amores. Sejam bem-vindos, guias, mestres, mentores, guardiões. Todos os espíritos de luz que aqui queiram se manifestar, venham na paz e na luz, para que eu possa passar as mensagens para os nossos amados e queridos consulentes. Salve, seu capa preta. Salve, Xangô. Caô Cabecilê, meu pai. Que o Senhor faça justiça na minha vida e na vida de quem sabe que é justo e honesto. Que o Senhor guarde o nosso destino. Bom, o julgamento vocês já sabem, né? É a hora da cobrança, é a hora que a justiça dá a sentença, seja terrena ou seja divina, tá? Pode falar, relatar de alguém do passado, com certeza. E aqui alguém do passado arrependido. Eita, Laia. Arrependido de quê, Lili? De ter te traído, de ter traído as próprias emoções, na verdade, tá? Olha só, Rei de Copas, 8 de espadas, 7 de espadas. É alguém que se achou, né? Se achou. Ah, não, porque eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, porque pipipi, popopó, e agora tá lá que não passa um Wi-Fi, né? No Furebs. Por quê? Porque tá arrependido. Pode não ter dito, não ter falado, pode ter traído as próprias emoções. O que a gente sabe aqui é que alguém tem sentimentos por ti, né? Alguém que tinha sentimentos por ti no passado pode ter se arrependido de uma traição, se arrependido de uma autossabotagem, tá, meus amores? Porque o 7 de espadas nem sempre ele fala de uma traição, ele pode falar sim de um processo de autossabotagem. E aqui,
Quando vem o Rei de Copas, vem uma pessoa que tem traumas, né? Tem bloqueios. Embora seja de Copas, é uma pessoa pé no chão, é uma pessoa que não fala de sentimentos, que não demonstra sentimentos. E alguma coisa aconteceu no passado desse Rei de Copas que ele se fecha, tipo numa conchinha, tá? E aqui há um arrependimento de não ter dito o que sentia, talvez, de não ter te respeitado, ou respeitado as emoções que vocês, a história que vocês construíram, as emoções, né, o relacionamento de vocês, eu não sei. Para cada pessoa vai ser uma pessoa, né? Para algumas pessoas esse rei de copas pode ser alguém da casa, da família, um irmão, um pai, né? Uma pessoa do trabalho e por aí vai. Então eu não posso dizer assim que é uma pessoa injusta. Não. Naquele momento foi uma pessoa injusta. Naquele momento não falou o que sentia, não ligou para o que sentia, não ligou para os sentimentos. Uma pessoa que talvez não conseguia falar ou tinha algum tipo de bloqueio ou não conseguia lidar com alguma realidade na qual você fazia parte, tá? Agora, para você que sabe que foi traída ou traído, né? Com certeza estamos falando dessa pessoa do passado que te traiu e hoje se arrepende. Pois é. Mas depois que tá tomando no lombo da vida, é fácil se arrepender, né, meus amores? Eu sempre falo isso. Na hora que a vida tá cobrando, e daí, me arrependo. Pois é. Por que não pensou antes? Porque aqui teve uma pessoa que tinha algo com você, tá? Muito forte no campo afetivo, tinha algo contigo e traiu. Traiu os próprios sentimentos, traiu os teus sentimentos. Se traiu, traiu o destino e por aí vai. Pode justificar da seguinte maneira: ai, mas eu estava fora de mim, não sei por que fiz isso. Pois é, não sabe. Fez porque quis, né? Agora tá aqui, ó, pensando na morte da bezerra. Meu Deus, por que eu fiz isso? Né? Eu não deveria ter falado isso. Sei lá o que essa pessoa te falou. Eu não deveria ter falado isso. Deixa eu ver se eu consigo. Olha só. Tá? É uma pessoa que falou alguma coisa pra vocês, talvez, e se arrepende. Ou quis te testar e se arrepende. Se arrependeu. Aqui foi um tiro no pé. Com certeza foi um tiro no pé. Perguntas que eu faço pra vocês. Quem é que aí se relaciona com alguém do meio artístico? Ou alguém que é músico? Ou alguém que é roqueiro? E por aí por diante, tá? Porque eu escolhi esse tarô e não foi à toa. Ou a gente tá falando com alguém, ou a gente tá falando de alguém que é um rebelde sem causa, sabe? Ou essa pessoa tem um lado artístico, ou tem um lado roqueiro, alguma coisa assim, de estar sempre na noite, trabalhar com música, alguma coisa nesse sentido. É obrigatório, Lili? Não, eu só tô trazendo uma sensação, né? Mas olha como tá sempre em bar, sempre, sabe? Em meio a vícios, olha aqui, né? Então, uma pessoa que pode ter apostado em algum contatinho da noite, em algum contatinho de bar, em algum contatinho trazido por amigos e por aí vai. Eita, gente, o animal em sofrimento. O animal está em sofrimento. 10 de espadas. O arrependimento que levou ao término, tá? Isso aqui pode ter sido uma traição que a pessoa fez, algo que a pessoa fez de cabeça quente, ou no calor da hora, ou disse, né, de cabeça quente, no calor da hora, né, uma atitude que a pessoa tomou e que logo na sequência se arrependeu. Logo na sequência, gente. Aqui não demorou para ter um arrependimento.
tarde demais. Para algumas pessoas é tarde demais, para algumas pessoas não tem mais volta, tá? Para algumas pessoas, esta pessoa fez alguma M enquanto estava aqui mamado, mamada de álcool, ou de algum uso de substância, tô falando, tá? Ou pegou o carro, dirigiu e causou um acidente, pode estar sendo julgado por causa disso, tá? Ou ainda pode ter feito uma bobagem, uma besteira enquanto estava doidão ou doidona, tá? Muito forte essa energia. Muito forte. Tem alguém muito arrependido por algo que fez e foi uma ilusão, uma traição de sentimentos. A pessoa se traiu, se enganou, causou algum tipo de problema, sabe? Algum tipo de ilusão. Pode ter sido para você? Pode. Pode ter te inserido dentro de uma situação de triângulo, por exemplo, onde a pessoa era comprometida e ela sabia que ela estava traindo, né? E ela não quis te contar. Por quê? Porque se tu soubesse, tu ia terminar. E para algumas pessoas vai ser isso. Para outras pessoas era uma pessoa que era casada contigo, que tinha um relacionamento contigo, né? Independente de ser homem ou ser mulher, e pode ter se envolvido com alguém aí na rua. Esse envolvimento pode ter sido na hora que essa pessoa estava alterada, vou colocar dessa maneira, e pode ter dado, pode ter feito com que essa pessoa se arrependesse e se afastasse de ti porque não consegue te olhar sem lembrar dessa traição, tá? E para outras pessoas, isso aqui pode ser alguém que você se relacionou, que essa pessoa aprontou contigo e essa pessoa tinha o hábito de beber, dirigir, usar substâncias lícitas e ilícitas que alteram aí a consciência e tudo mais, e pode ter causado algum tipo de acidente na qual se arrepende ou se meteu em alguma furada da qual se arrepende. E isso aqui pode ser uma furada, gente, até mesmo em termos de promiscuidade, sabe? A pessoa, na hora né? Tá aqui, ó, bêbada, bêbado, não pensa, não reflete, vai fazer alguma coisa com alguém, acaba pegando alguma coisa aí e se arrepende, tá? Também senti essa energia. Se possível, conta a tua história, tá? Lembra que aqui a gente tem, embora os comentários sejam abertos e tudo mais, aqui todos nós acolhemos os nossos amigos e irmãos, né? E quando possível, damos bons conselhos, tá? Eu sempre indico para que vocês aí que estão comentando, se vocês enxergarem uma pessoa que fez um desabafo e vocês puderem ajudar essa pessoa com uma palavra amiga, façam. Isso vai fazer bem a vocês. Bom, meus amores, bom. Aqui uma pessoa arrependida de algo que fez, de uma imaturidade, tá? De algo que disse e que na sequência se arrependeu. Ou de algo que fez e que na sequência se arrependeu. Pode ter sido uma traição das emoções, pode ter sido se meter em algum tipo de ilusão, pode ter sido te trair, te enganar. Eita, laia, gente! Olha, vou contar uma coisa pra vocês. Em alguns casos se meteu com homem. Um homem contra o homem. Entendido? Pois é. Em alguns casos foi isso, tá, meus amores? Ah, mas ele é hétero. Olha que eu não tenho tanta certeza, tá? Aqui tem problema com a justiça, fato, tá? Carta da justiça tá na mesa, carta do julgamento, o advogado do diabo. Olha aqui. O advogado do diabo. Gente, talvez... Tem uma leitura, eu não me lembro qual leitura que foi que eu falei do advogado do diabo. Eu acho que foi na quarta passada. Deem uma olhada nessa leitura de quarta passada. Aqui temos duas pessoas. Dois homens. Energias masculinas. Tá? Pode ter uma pessoa... Eu vou... todas aquelas histórias que eu já falei estão valendo, tá?
Mas aqui tem uma nova história que surgiu, que pode ser que este cara, principalmente para homens, tá? Para vocês que se relacionam com homens, esse cara, ele podia ir pro bar com os amigos ou pra festa com os amigos e pode ter se envolvido com outro amigo, tá? E pode rolar um arrependimento aqui. Aham, e pode... Olha, gente, tem um rei de paus, um rei de copas, tá? Em alguns casos pode ter havido um trato, uma conversa entre dois caras, tá? E um desses caras diz pro outro: eu me arrependo de ter deixado finalizar, eu me arrependo de não ter lutado pelo relacionamento, pela nossa história, a história tua com esse cara aqui, tá? Eu me arrependo das besteiras que fiz. Aqui com certeza tem arrependimento, né? O 8 de espadas tá aqui, o 7 de espadas tá aqui, uma traição dos sentimentos. Tá vindo muito forte uma história de um cara que se achava. Se achava a última bolachinha do pacote. Tudo quebrado. Tudo quebrado. Sabe? Se achava a última bolachinha do pacote. E o que que acontece? Esse cara, acostumado a agir de uma determinada maneira, sempre cheio de contatinhos, tá aqui, cheio de contatinhos, tá? Ele entra na tua vida achando que a vida é uma ilusão, um brinquedo, um jogo. Só que ele entra achando que ele não vai se apaixonar, achando que ele não vai se envolver, achando que tá tudo sob controle. Só que quando ele entra, ele percebe que não está tudo sob controle. E daí ele começa a jogar contigo, o diabo tá na mesa, é alguém que faz o diabo e o rei de paus, gente. Jogo de silêncio, dominação e o 9 de... Pera aí que vai ficar pior. E o 9 de ouros é alguém que se acha. É alguém que acha que tudo tem que ser do jeito dele. Que ele é que domina, que ele que manda e que ele que comanda tudo. Só que quando ele te conhece, dá um BO aí. Para a grande maioria dos casos é essa história. Lili, eu não me relaciono com um homem. Então tu traduz para tua situação, tá, meu amor? Aqui as leituras, elas contemplam todo mundo. Homem, mulher, não binário, gay, hétero e todas a LGBTQIA+, tá? Todas. Aqui contemplam todas. Tá, meus amores? Aqui esse cara, ele era muito dominador e muito mandão e tudo tinha que ser do jeito dele. E aqui ele pode ter feito algum tipo de movimento para finalizar o relacionamento, para te testar. Ou ainda te traiu, te enganou, mas aqui muito forte, alguém que foi te testar. De algum jeito. Sabe? Ou foi pro bar e se sumiu e não falou nada pra ti, ou foi pra festas e não falou nada pra ti, e tu veio a descobrir. Ou aí tinha contatinhos e mensagens e trocava mensagens com outras pessoas e na hora que tu descobriu, a pessoa simplesmente se arrepende. Mas daí na hora que... É aquilo que eu falo, na hora que tá apanhando é fácil de se arrepender, né? Da vida, na hora que tá apanhando da vida é fácil se arrepender. Aqui é uma pessoa que se trai, que não leva em consideração o emocional, que finge que tá tudo bem, tá tudo certo, né? 7 de espadas, a lua e o 9 de ouros. É uma pessoa que por fora demonstra uma coisa e por dentro é outra, completamente diferente, tá? E aqui pode ter sido uma pessoa que falou pra ti alguma coisa no intuito de te testar ou de te fazer ciúmes e fez com que tu te afastasse dessa criatura para todo sempre. Para todo sempre foi pesado, né? Mas aqui, em muitos casos, para todo sempre. Acabou, tá? E eu vou dizer uma coisa, essa pessoa hoje, ela pode estar indo de bar em bar, reclamando para os amigos, dizendo, ai, meu Deus, me arrependo porque acabou o meu amor. Pois é.
E bebe, chora, e bebe, chora, e bebe, chora. Aqui, com certeza, uma pessoa que tem vícios, né? Que tem milhares de contatinhos, que se ilude, que faz um monte de M na noite e depois se arrepende. Ixi! Que pode ter uma gravidez, tá? Que pode ter na loucura engravidado alguém. E agora tá preso na própria ilusão. Tem arrependimento? Com certeza tem. Desistiu de vocês? Não, tá? Não desistiu. No entanto, todavia, contudo, é uma pessoa que dificilmente vocês vão conseguir retomar a história que vocês tinham antes, tá? Por conta do que a pessoa fez. Foi uma cagada da própria pessoa, não foi de vocês. Uma pessoa imatura, uma pessoa que faz as coisas e depois vai pensar nas consequências, tá? Uma pessoa que pode ter se metido aí num rolo federal, ou de acidente, ou de promiscuidade, ou de engravidar uma outra pessoa, ou sei lá o que, sabe? Sei lá o que. Mas aqui a pessoa, o que ela fez, o que ela falou, a forma como ela agiu, o que aconteceu, finaliza essa situação, tá? E vou dizer uma outra coisa, aqui tem casos de justiça mesmo, onde a pessoa causou um acidente ou teve uma briga, tá? Ou ainda casos onde esta pessoa pode ter, por culpa de uso de entorpecentes e coisas nesse sentido, pode ter se metido aí num rolo que levou a uma doença sexual, tá? Pois é, pois é, pois é. 7 de copas com a justiça com o julgamento. Olha, gente, acho muito difícil essa pessoa ter chance com vocês. Me contem aí se vocês querem essa pessoa de volta. Se vocês identificaram quem é essa pessoa, salve. Salve, caô, cabecilê, meu pai. Cheio dos contatinhos, né? Esse cara pode ser bi. Se é um cara, pode ser bi. E se é uma mulher, pode ser bi também, tá? Tô abrangendo porque eu sinto que é uma pessoa que ela se reprime, ela não fala sobre isso, ou ela tem vergonha. Ou essa pessoa na hora do... Olha, na hora que tá bêbado, bêbada, pode cortar pros dois lados, tá? Com todo respeito, né? Cada um com com seus rolês. Só que aqui eu vejo que é uma pessoa que não se assume. É uma pessoa que tem medo de se assumir no grupo. É uma pessoa que tem medo de se relacionar, se for o caso, não é Lili, não é bi. Na verdade, esse cara é hétero, mas tem muito contatinho, né? Por causa do Cavaleiro de Copas. Pois é, daí é um cara que, assim, uma pessoa que tem o hábito de triangular, uma pessoa que tem o hábito de contatinho, não quer terminar com essas posturas infantis, né? E daí tem que pagar o preço. O diabo, 10 de espadas, o 8 de espadas embaixo. Tem que pagar o preço. Em alguns casos aqui, tinha um outro casamento, um outro relacionamento, te meteu no meio de um rolo, não quis te contar a verdade, tá? E tu acabou descobrindo da pior maneira possível. Porque, gente, se alguém mente, se a pessoa que mentiu chega pra mim e me conta a verdade, tem muito mais chance de eu perdoar do que se eu descobrir por outros métodos, tá? Aí mesmo, eu não sei vocês, mas eu sou assim. Aí mesmo que eu não perdoo. Como tá o tempo na região de vocês aqui, tem uma lua no céu, coisa mais bonitinha. Tá abrindo. Tá amanhecendo, os passarinhos estão cantando. Tá meio friozoto, tem um ventinho. E eu acho que vai dar sol porque tem um céu bem azul. Me conta como que tá o tempo na tua região e onde tu tá? Aqui tem cobrança por algo que essa pessoa fez. Se foi um casamento ou um relacionamento que estava contigo e te traiu, cobrança. Se foi te meter no meio de um triângulo, cobrança. Se foi aprontou um monte de coisa contigo, te traiu, te enganou, mentiu, ocultou coisas, cobrança.
tá? Se for uma pessoa que tinha sentimentos por ti e te deixou ir embora ou te trocou por outra pessoa, cobrança, entendeu? Aqui tem cobrança todos os casos, tá? Nós saímos na carta do julgamento. Aqui, gente, pode ter se metido num rolo federal, eu já falei, de briga, dessa briga ter causado a partida de alguém, ou um acidente que causou a partida de alguém, e por aí vai, sabe? É uma pessoa que pode estar cumprindo algum tipo de pena. Pena. Sabe aquelas coisas que tu cumpre a pena em liberdade, que, por exemplo, tu tem que estar em casa às 10 horas da noite? É uma coisa assim. E a pessoa não quer te contar, entendido? Porque te contando essa história, ela tem que te contar todo o resto, tá? E daí ela não quer te contar, porque ela não quer se expor, porque se arrepende, pipipipopó. Pois é. Ai, como te amo, minha imperatriz. Pois é. Mas traiu, né? Traiu. Aqui pode ser uma pessoa que tinha uma mulher grávida em casa e que te conhece na balada, no bar, na rua, sei lá o que que aconteceu e se envolve contigo, né? E pode ter descoberta aí lá do outro lado, inclusive com separação de bens e cobrança das ilusões. Aqui tem dinheiro envolvido. Eita, laia. Pra quem tá com problema, pra quem tá devendo, né? Eita, laia, pra quem fala a verdade, nunca, né? Quem fala a verdade dorme tranquilo. Essa que é a verdade. Que mais? Que mais precisamos saber? Ó, escolheu errado. Foi imaturo nas escolhas. Se apaixonou, em alguns casos, essa pessoa, ela tinha de fato compromisso com alguém, tá? E acabou se apaixonando por ti. Se apaixonou. Se apaixonou e, né? E tentou protelar, e tentou não se envolver, e tentou esquecer, porque em alguns casos vocês não tiveram nada, a não ser conversas e um rolinho aí, sei lá o que que aconteceu, né? Mas aqui vocês descobriram que tinha alguma coisa que não era condizente nessa pessoa, tá? Vocês veem como pessoas muito inteligentes, né? Que sabem o que querem, que não aceitam menos, que são pessoas. Eita, tem dinheiro devendo, tá devendo dinheiro pra agiota e tá devendo dinheiro pra outras pessoas aí, pra amigos também, tá? Tem coisas nesse sentido. A verdade é que eu fui um louco ou uma louca de me atirar num novo relacionamento, ou de me envolver contigo sem te contar que eu estava num relacionamento. Seria isso que a pessoa falaria pra ti, tá? E vou dizer mais, em alguns casos, essa pessoa estava num relacionamento. Estava num relacionamento e tinha negócios, dinheiro, empresa e tudo mais com a parceira, com o parceiro, tá? O que complica muito mais. Aqui tem um advogado, o rei de paus para mim pode significar sim um advogado, tá? Trazendo uma mudança, mas por escolha da pessoa. Aqui pode ter, eles podem estar finalizando uma separação, finalizando uma dissolução de sociedade. Isso aqui podiam ser dois amigos que eram sócios e daí te conhecem e daí dá um rebuliço aqui, brigam, termina a sociedade e tudo mais, tá? E aqui pode ter alguém que vem, olha, aqui pode ter alguém que não se acha à tua altura. Não acha que tu tá à altura dele, que ele tá à tua altura, que ela tá à tua altura, tá?
E é uma pessoa que vem para te contar alguma coisa de verdade, né? O As de Espadas, o Louco e o Hierofante. Pode ser alguém que não se acha, que acha que não está à tua altura e que vai te ofertar uma nova fase no relacionamento? Pode, tá? Em alguns casos, tu vai saber que alguém te protegeu, te defendeu e te escondeu a verdade no intuito de te proteger, tá? Porque a verdade te deixaria fula da vida ou fulo da vida e isso atrapalharia alguma coisa aí, algum contrato, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu vou dizer para vocês, na maioria dos casos aqui, vocês não querem o passado, mas tem uma interligação de alguém do passado com o teu passado, ou de alguém com quem tu tá te relacionando com o teu passado, ou de alguém com quem tu vai vir a se relacionar com o teu passado, tá? E isso pode trazer uma situação incômoda em alguns locais, em alguns grupos, né? Em algumas rodas, por aí vai. Tá? Principalmente para quem mora em cidade pequena, tô falando, porque talvez tenha alguma coisa nesse sentido de vocês namorando pessoas da mesma roda, amigas ou amigos da mesma roda. Então tem uma situação aqui meio chata de ter que lidar, tá, meus amores? Bom, vocês que se resolvam aí nos BO de vocês. Quero saber quem que é o passado, quem é que tá dentro de uma relação, talvez com alguém que o ex conhece, ou que a ex conhece, tá? Ou que já ficou, já namorou com o ex, com a amiga, com um amigo, essas coisas, quero saber também, tá? E quero saber se tem alguma coisa de justiça envolvida. Me contem toda a fofoca, que vocês sabem que eu passo mal quando eu não tenho a fofoca toda. Fui lá buscar mais cafezão, né? E atender o gatomante, que tá miando, nunca tá satisfeito. O João é bem macho mesmo, ele nunca tá satisfeito com o que ele tem. Ai, que nem esse cara aqui que não tava satisfeito quando tava com vocês, ou que não tava satisfeito quando tava lá no outro relacionamento dele, tá? Pois é, pois é, pois é. Homens queridos e amados que não se identificam, não se sintam ofendidos, tá? Eita, Laia, vai te mandar mensagem. Eita, Laia. Gente, alguma coisa aconteceu muito grave aqui. Tu vai receber uma mensagem. Ou de acidente, ou de partida, ou de julgamento. Um julgamento que causou, tá? De alguém. Que pode ter sido briga em final de festa, briga em final de jogo, por aí vai, tá? Aqui tem algo muito grave que aconteceu que foi omitido e ocultado de ti. Em alguns casos, pode ter sido no trabalho, a equipe de trabalho aprontou alguma coisa contigo, tá? Te meteu no meio de um rolo, de uma confusão, disse que a culpa era tua, alguém, uma mulher, tá? Pode ter sido, que comandou de forma muito inteligente essa situação e agora vem a descoberta segura da verdade, tá? De quem fez, quem falou, quem disse, quem assinou, quem documentou, de quem foi a ideia e por aí vai. Em alguns casos aqui tem casos de justiça terrena com cobrança ou uma ação trabalhista, ou alguém aqui sendo condenado ou condenada por algo bem grave que fez, tá? Pois é, pois é, pois é. A roda da fortuna com o 3 de ouros. Vocês se acalmem, tá? Para vocês, meus amores, a roda da fortuna, 3 de ouros, 9 de ouros, as de espadas, o louco e hierofante, para vocês, as coisas melhoram, tá? As coisas melhoram porque é do destino de vocês e do mérito de vocês que as coisas melhorem, tá? Vocês têm crescimento, seja de parceria, seja de sociedade, seja de algo que vocês estão empreendendo, ou seja, até mesmo de um relacionamento, de uma parceria, tá? E talvez para quem essa pessoa, vocês tiveram um relacionamento com essa pessoa deixa vocês irem, né? Deixa vocês passarem. Quando vocês estão numa nova fase da vida,
com outra pessoa, essa pessoa quer voltar para tua vida porque o cão está arrependido ou a cão está arrependida. Tu entende? Por quê? Porque lá no passado iludiu vocês, traiu vocês, mentiu e tudo mais, ou se achou a última bolachinha do pacote, achou que vocês iam ficar correndo atrás, achou que vocês iam ficar implorando. E eu não vejo que vocês ficaram implorando para nada. Em nenhuma situação, seja num emprego, seja dentro de um grupo de amigos, seja dentro de uma situação familiar ou seja dentro de uma situação amorosa, tá? Para vocês o jogo é preto no branco. Muita gente aqui é preto no branco, sabe? Quando vocês pegam uma mentira, quando vocês pegam uma falsidade, vocês se afastam. Não importa onde que esteja essa falsidade. Em alguns casos, tu vai descobrir uma situação de alguém que pegou alguma coisa tua, que te pertencia, que riu, se divertiu, aprontou, fez e aconteceu, né? E deu um rebuliço por lá, porque vão descobrir a verdade. Tem alguma coisa que acontece aqui que vem a verdade à tona, tá? Pois é. Pode ter briga entre pessoas por causa de traição no mesmo grupo, na mesma empresa, no mesmo bar, por aí vai, tá? Salve. O que tu precisa saber? Aquele julgamento, gente, cartas pesadíssimas aqui, né? Julgamento, carta do encerramento, que é a carta 13, a carta da roda da fortuna, mudança, destino, giro de 180 graus, tá? E é rápido, coisa rápida aqui, tá? Tem gente aqui que vai passar por um julgamento até meados de novembro, tá? E em outros casos a pessoa tomou uma decisão, fez uma coisa errada e vai ser descoberto, tá? Para quem foi na questão de trabalho, gente, ou na questão do grupo de amigos, porque aqui podem ter tido grupo de amigos, isso aqui não é amigo de ninguém, tá? Isso aqui pode ter tido no grupo de amigos uma exclusão, né? Te excluíram, resolveram te excluir, resolveram criar uma ilusão para ti, ou resolveram te meter no meio de um rolo e por aí vai, tá? E aqui vem a descoberta da verdade, gente. O As de Espadas tá na mesa, tem documentos que comprovam em alguns casos, tá? Tem mentiras que foram contadas e que a verdade vem à tona e que a pessoa, na hora que fez, não pensou que em algum momento a verdade viria à tona. Essa que é a verdade. E o mundo como gira, né? Olha que aqui teve um rebuliço, ou vai ter um rebuliço lá no teu local de trabalho, lá no local que tu trabalhou, que foram injustos contigo, tá? Aqui tem documentos que comprovam algo que foi feito errado e aqui pode ter uma indenização chegando para ti. Salve. Claro, esse é o capa preta. Sempre uma honra ter você na mesa. Caô, Cabecilé, meu pai. Gratidão pelas tuas mensagens. Faça justiça na minha vida e na vida do consulente amado e querido. Tá? Naqueles que são justos e honestos. Salve. Não quer que eu corte? Eita, laia. O que tem aqui embaixo? Eu vou falar, eu vou enganar, eu vou mentir, eu vou trair, vai ficar tudo bem. Vai lá. Senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia. Tu vai ver se vai ficar tudo bem. A pessoa queria te enganar, te trair, te roubar. Isso aqui pode ser em qualquer situação. Tu era demais para esse local, tu era demais para essa pessoa, tu era demais para esse grupo de amigos, tá? Tu era demais para esse casamento, essa que é a verdade. Aqui pode ter roubado dinheiro, roubado oportunidades, ter tirado de um local, ter tirado de um relacionamento. A pessoa pode ter escolhido outra pessoa e achado que você não teria sucesso, você não cresceria, você não seria uma boa opção de relacionamento, tá? Pode ter mentido a respeito do término, pode ter roubado dinheiro de vocês, pode ter... Ai, olha... Meteram vocês num rolo federal aqui. Aqui teve gente que foi dopada, vou falar de novo, porque tá vindo. Olha aqui, gente... Aqui tem desencarne, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, é ótimo. Mas se vocês estão esperando uma justiça, a justiça vem pesada aqui. Desculpa falar sobre isso. E é rápido, tá? Notícias breves. É rápido.
Aqui vocês vão ver o peso de algo feito errado, tá? Para vocês, vitória. Vitória, tá? Caminhos abertos, se tinha alguém prendendo os teus caminhos, se tinha alguém te demandando, se tinha alguém te prejudicando, vai ser uma cacetada só, tá? É o machado de Xangô batendo pá e tremendo o chão, tá? E aqui vai, cabeças vão rolar. E várias, tá? E quem tá te atrapalhando, quem tá te roubando, quem tá ganhando dinheiro em cima de ti, ou quem achou que ganharia alguma coisa em cima de ti, vai ter que contratar um advogado aí para sair da cana. Uhum. Ah, vai. Ah, vai. E eu vou dizer uma coisa, tem alguém aqui preso ou presa em vícios, tá? Mas foi alguém que te prejudicou. Foi alguém que quis te prejudicar, tá? Quis te roubar, quis roubar as tuas oportunidades, a tua sorte, os teus caminhos abertos, quis fazer alguma coisa contigo em caminhos abertos, em alguns casos, e alguns casos era isso aqui que a pessoa queria fazer contigo, tá? Aham, em alguns casos era isso aqui, tá? Em alguns casos tu foi dopada, tu foi dopado, te deram alguma coisa de beber, de comer, tá? Aham, pra te tirar alguma coisa. E vai ser pego, gente, esse grupo, essas pessoas, porque aqui tem mais pessoas envolvidas, tá? Aqui, tu foi livrada dessa história, tu foi livrado dessa história, deste roubo, tá? Ou aqui quiseram te acusar de que tu tinha feito um roubo, de que tu tinha participado, de que tu tinha organizado, e aqui tu vai ser livre, livrada, liberada, a vitória tá pra ti, tá? Contaram uma história e contaram muito mal. Essa aqui é a verdade. Em alguns casos, a justiça está investigando alguma coisa que te roubaram, que é tua, que pertence a ti. Isso pode ser dinheiro? Pode ser herança? Pode ser algum documento que foi feito errado, falsificado a tua assinatura e tudo mais? Pode, tá? Pode. Aqui tem documentos que comprovam, tá, meus amores? Aqui tem documentos que comprovam e encerra uma situação, tá? Encerra um roubo. E em alguns casos tem uma pessoa muito melindrosa aqui, que não pensou nas consequências de seus atos, tá? Pode ter roubado dinheiro, pode ter falsificado, clonado cartão e por aí vai, tá? Aqui pode ter um grupo, gente, envolvido, um grupo que rouba pessoas, um grupo que prejudica pessoas e tudo mais. Tá? Tô contando várias histórias para que vocês saibam e se enquadrem aí no que aconteceu, tá? Aqui vai cair a máscara de muita gente, aqui a justiça descobre, se é o caso de justiça terrena, descobre o roubo, tá? Olha aqui. Mesmo que... Escuta o que eu vou te falar. Mesmo que a pessoa não tenha tido a intenção de te roubar, ela em algum momento fez parte de um grupo ou esteve junto de pessoas que tinham a intenção de. E daí pode ter caído a casa lá desse grupo e a pessoa estava envolvida no meio, tá? Aqui pode ter uma pessoa que tinha um monte de contatinho e um desses contatinhos trouxe algum perigo para esta pessoa, tá? De roubo, de perdas, danos, doença e tudo mais, tá? Aqui tem sim uma pessoa que estava acostumada sempre a ter várias, tá? Aham. E quis te meter num rolo federal. Quis dizer que a culpada ou o culpado era você, tá? E se é questão de trabalho, tu pode ter certeza que tem documentos aqui. Tem documentos que comprovam alguma coisa que foi feita de errada contigo, tá? Se falaram que tu que roubou, se falaram que tu que pegou, se falaram que a culpa era tua, vão descobrir a verdade. Saravá. Saravá, seu capa preta. Laroie. Ele é o homem. Seu capa preta seja o meu advogado. Bom. Alguém aqui achou...
Nos casos de relacionamento, nos casos de contatinhos, nos casos que a pessoa não quis mudar para estar com uma pessoa que nem tu, tá? Independente de ser homem ou ser mulher. Era uma pessoa imatura, imatura para namoro e imatura para vida, sabe? Uma pessoa que não tem o conhecimento da vida, que se mete numas furadas, que se mete com rolo, que se mete com gente de qualquer espécie, por aí vai, tá? Aqui pode ter tido uma pessoa que simplesmente escolheu um outro caminho e achou que teria sorte. Ah, eu vou namorar. Ah, eu vou ir por outro canto, já que o fulano não me quer, eu vou para outro lado. E olha, vai se meter num rolo federal lá do outro lado, tá? Em alguns casos, se meteu com a mulher ou com o homem do amigo ou da amiga, tá? E aqui tinha uma intenção de quê? De roubar a sorte, de roubar o brilho, de roubar alguma coisa que se foi uma amiga ou um amigo do parceiro, a mulher ou o homem do parceiro ou da parceira, tá? Eu não sei qual é o rolo que tem aqui, vocês que vão me contar. Essa pessoa, ela fez tudo de caso pensado, tá? Era para te prejudicar, era para te trazer algum tipo de desequilíbrio ou era para trazer algum tipo de BO aí, tá? Só que isso será descoberto, tá? Só que isso será descoberto. Aqui tem uma pessoa mudando de vida. Pode ser depois de um advogado trazer um documento, trazer ou mudando de advogado, ou mudando de defesa. Ah, e eu entendi uma outra coisa. Aqui pode ter tido alguém que contrata um advogado para a defesa da pessoa, ou uma advogada, tá? Vocês vão traduzir para a situação de vocês. E a advogada ou o advogado vem falar contigo. E aí começa uma interação entre vocês dois, tá? Também tem isso. Um envolvimento nesse sentido, tá? Rei de paus, a roda da fortuna, as mãos em cumprimentos. Em alguns casos, vocês vão receber uma notícia ou um advogado ou uma advogada entrando em contato com vocês, trazendo uma situação aí que muda tudo, tá? Em alguns casos, vocês saíram dessa situação caótica e conheceram ou conhecerão alguém ligado à justiça nesse sentido, um advogado, uma advogada e tudo mais, tá? E muda tudo, a partir desse encontro muda tudo, tá? A partir desse encontro muda tudo. Pode ser algum documento que chega para ti? Pode. Pode ser algum dinheiro que chega para ti? Pode, tá? Pode sim. Em alguns casos vocês vão descobrir que o ex de vocês ou a ex de vocês gostava de homem também. Ou gostava de mulher também. Gostava dos dois jeitos, tá? Aqui pode ter acontecido assim, ó. Uma pessoa que aconselha outra, mas aconselha erroneamente para obter algum tipo de vantagem, para roubar alguma coisa, tá? Aqui vocês vão saber que alguém roubou alguma coisa de alguém. Ou que alguém não era tão honesto, tá? Ou que alguém disse assim, não, deixa que eu te ajudo. Deixa que eu te ajudo nisso e pá. E deu um golpe baixo. Em alguns casos pediu ajuda de alguém porque estava ferrado, precisava de alguém que fizesse um trabalho para ele, junto contigo, alguma coisa, ou te desviasse do caminho, ou te tirasse de casa, alguma coisa assim, tá? E deu um BOzinho aí. Deu um BOzinho que sentido? Ah, pode ter pedido para um amigo, ai, tu vai lá e encontra fulana. Ou para uma amiga, tu vai lá e encontra o fulano, tá? Não importa se tu é homem, se tu é mulher. E a partir daquilo tudo mudou. Pode ter havido um encontro de pessoas aqui destinadas uma a outra, né? Por conta da carta aqui da roda da fortuna, tá? E daí aqui poderiam ser sócios, poderiam ser amigos, ter negócios, dinheiros envolvidos e tudo mais. E aqui pode ter dado um rebuliço, tá? Aqui há um grande arrependimento de algo que foi
Pode ter sido um documento, pode ter sido uma comemoração, pode ter sido algo que foi feito contigo numa festa ou alguma coisa nesse sentido. Há um grande arrependimento de alguém, tá? Tem um arrependimento por algo que essa pessoa fez a ti ou por algo que... Tem alguma coisa aqui que a pessoa fez e ela não contava que iriam descobrir, tá? Isso aqui pode ter sido botar bebida, botar alguma coisa na tua bebida, tá? E é na tua, porque tu vem como a consulente, independente de ser homem ou ser mulher, tá? Aqui tem alguém que vai se arrepender grandemente de ter feito o que fez contigo. Seja numa comemoração, numa reunião, numa festa, num jantar, tá? Numa confraternização, num aniversário, numa formatura, num casamento, sei lá, tá? Aqui tem um arrependimento, tem alguém que se arrepende de ter te encontrado, te conhecido. Ah, e aqui alguém falou para uma outra pessoa, olha o rolo que veio agora. Duas pessoas se encontram, começam a conversar, e a outra pessoa vai falar de ti. E a outra pessoa te conhece. Ou fica interessada em te conhecer. E daí dá um rebuliço, um rolo federal aqui, tá? Em outros casos, tu estava sendo roubada, tu estava sendo enganada, estavam tirando com a tua cara e vem uma outra pessoa aqui para fazer justiça por ti, tá? Pois é. Bom, meu querido, minha querida, tu quando finaliza as coisas, tu finaliza, tá? Porque tu vem como rainha de espadas, e a rainha de espadas, quando ela corta e nunca mais. E acabou. E doa a quem doer. Porque perceba que a rainha de espadas aqui, ela é retratada como alguém que tem as suas cicatrizes, tem as suas dores, tem os seus cortes também, tá? Quando ela corta alguém, ela também se machuca. Mas aqui quando vocês descem a espada, acabou, tá? Não tem pra mais ninguém. E aqui vocês cortam mesmo, e dói pra vocês também. Mas pra quem é cortado por ti, meu amor, tu não sabe a dor que é, tá? E aqui termina uma dor, termina uma fase difícil pra vocês, vem mudança na vida de vocês. Vocês podem aguardar porque alguma coisa muito ruim aconteceu no passado e te machucou e deixou cicatrizes. Mas isso não te pega mais. Seja porque a pessoa tá metida num rolo federal, vai ser presa, seja porque vai, papum, acordar em outro plano, talvez lá em outro plano, tá? Seja o que for aqui. Podem aguardar, tá? Podem aguardar mesmo. Vitória para você, meu amor. Se tinha alguém te roubando, vitória para você. Se tinha alguém te demandando, vitória para você. Se tinha alguém te engambelando, vitória para você. Não importa. A vitória tá contigo, tá? Tá do teu lado. Aqui, se falaram mal de ti, vão descobrir por que falaram mal de ti, porque aqui tinha concorrência. Desleal, tá? Desleal. Aqui alguém falou no teu trabalho que tu tinha algum tipo de vício, algum tipo de comportamento errado, tá? E vão pegar a mentira, tá? Vão pegar quem fez. Aqui podem ter falsificado documentos, aqui podem ter jogado a culpa de algo que aconteceu em ti e vão descobrir que tu não tinha nada a ver com a história, que tu nem tava nesse rolo e por aí vai, tá? Tem alguém bem enroscado numa situação financeira, ou devendo dinheiro, ou aprontou alguma coisa que agora vai ter que cobrir, né? Vai ter que pagar, ou roubou empresa, roubou trabalho, roubou sócio e por aí vai, tá? Aqui tu vai saber toda a verdade. Toda a verdade, porque talvez tu não saiba a verdade, tu só sinta, tá? E vou dizer uma coisa pra vocês. Se tem algum tipo de vício, se vocês têm algum tipo de comportamento que é fora do padrão, alguma coisa que vocês estavam notando, que estava sobrecarregando vocês ou estava causando uma dificuldade, se encerra isso. Seu capa traz uma vitória para vocês, tá? Isso aqui pode ter sido roubo energético, roubo de sorte, roubo de energia e por aí vai. Ou alguém que realmente quis te roubar mesmo, sabe? Fisicamente.
que às vezes não é energeticamente, tá? Aqui tinha karma? Tinha. A pessoa fez o que tinha que fazer? Não, não fez, tá? Aqui vocês vão descobrir que uma pessoa que entrou na tua casa era perigosa, procurada pela polícia e tudo mais, tá? Traição aqui é mato, né, querido? Traição aqui é mato. Vou te dizer uma coisa. Aqui tu foi livrada, eu vou falar de novo, livrada ou livrado de algo muito pior que era para te acontecer, tá? E aqui alguém vai descobrir a verdade sobre os fatos, inclusive a verdade sobre uma separação que aconteceu lá atrás, seja da tua família ou da família da ex ou do ex, tá? E vem à tona aí um monte de M. Aqui tem cobrança, aqui tem justiça, aqui tem gente errada sendo punida até meados de novembro. Não importa o ano que tu estiver assistindo esse vídeo. A pessoa achou que não teria cobrança, né? Que ninguém saberia, que poderia fazer e acontecer. Olha, acho difícil. Aqui teve alguém que disse que tu tinha... alguém que estava casada contigo e disse lá fora que vocês tinham um relacionamento aberto. Relacionamento aberto unilateral. Você não foi avisada, apenas isso. Tá? E tu vai vir a descobrir a verdade. E contou pra mãe. Essa pessoa contou pra mãe dela ou pra mãe dele que o relacionamento de vocês era aberto. Ou que tu tinha escolhido sair, se separar. E isso foi uma grande uma mentira, tá? E a mentira vem à tona agora, anos depois, em alguns casos, tá? Mas assim, gente, não importa quanto tempo faz, em alguns casos faz 9 anos, em alguns casos faz mais tempo, né? 13, 10 anos, 18 anos, a verdade vem à tona. Fiquem bem tranquilos, tranquilas, tá? Que a verdade vem à tona. Todo mundo vai saber quem era o louco, a louca do relacionamento, quem era o louco, a louca do trabalho, quem era que estava fazendo coisa errada, quem de fato não prestava e por aí vai, tá? Aqui tem Exu, seu Zé Pilintra, Capa Preta, seu Zé Pilintra, Xangô, Ogum, Oxóssi, trazendo justiça para tua vida, tá? Justiça. Aqui vai ter justiça sim. Tu não vai sair como errado de uma situação que o outro ou a outra que foi errada. A verdade vem à tona sim, doa a quem doer, tá? E tem alguém aqui que vai ficar muito mal com a verdade. Pois é. Aqui teve gravidez fora do casamento também, fora do relacionamento. Eita, laiá. Tá? Signos presentes, vou falar por alto aqui. Tem Gêmeos, tem Capricórnio, tem Touro, Leão, Escorpião, Aquário, tem Câncer, tem Libra, tem... Era isso. Por enquanto era isso. São esses os signos. E Escorpião, eu já tinha falado, né? Pois é. Bom, a verdade dos fatos chega. Em alguns casos a pessoa era de fato casada, vai te contar que era casada ou que era casado, mas vai dar o ultimato lá e vai vir pra tua vida dizendo: agora eu resolvi, eu tô pronta pra gente iniciar com base na verdade. Não sei se vocês vão querer, tá? Em alguns casos, notícia de falecimento rapidamente. Mas de alguém que se meteu em rolo, que estava metido em rolo, que estava metido com droga, estava metido com coisa pesada, com tudo mais, tá? Pois é. Aqui tem coisa muito errada que foi feita. Salve. Salve espiritualidade amiga, salve guias, mestres, mentores, guardiões. Salve os nossos protetores que estão aqui sempre trazendo as mensagens para os nossos amados e queridos consulentes. Para você que chegou até o final, coloca aí nos comentários: Xangô, faça justiça na minha vida, tá? Se tu for correto. Se tu for incorreto, se tu fez coisa errada, se tu traiu, enganou, mentiu, não bota, porque tu vai tomar uma machadada na cabeça. Virgem, Libra,
Áries, Capricórnio, Leão, Escorpião. Pode ser Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Seu, da pessoa amada, das pessoas envolvidas. Gêmeos no oculto, Sagitário. Podem considerar também os que eu falei antes. Tá bom, meus amores? Não vou rezar, que hoje tá muito comprido. Eu preciso finalizar, que eu tenho um monte de compromisso hoje que eu tenho que cumprir. Um grande beijo. Que Xangô faça justiça na tua vida. Que seu capa te proteja, tá? Proteja os teus caminhos, te traga a verdade e faça justiça por ti. Seja o teu advogado, tá? E podem confiar que aqui tem justiça, cobrança de coisas feitas até muito tempo atrás. Beijos.